Sim, Léo, eu digo que a gente tem que desenvolver ciclos na nossa carreira, né? Nem sempre uma escolha inicial é a escolha que a gente deve levar até o final da vida. Então, a minha vida foi muito assim. No primeiro momento, eu fazia aquilo que fosse necessário para que eu tivesse uma estabilidade financeira. Então, as minhas escolhas no início da vida foram muito mais em termos de sobrevivência do que desejo de realizar alguma coisa. Eu tinha um sonho. Eu acho que esse sonho foi o que me mobilizou muito e me fez seguir apesar dos obstáculos. Eu queria ser a primeira pessoa da família a ter um curso superior. Esse era o meu objetivo, porque o meu pai era pedreiro, a minha mãe era faxineira, e eu comecei desde muito cedo a trabalhar com meu pai, ajudante de obras, né? E eu vi quanto meu pai, meus tios, primos que trabalhavam com obras, naquela época que não era valorizado, eu vi o quanto eles trabalhavam, mas não tinham uma remuneração justa, não tinham uma estabilidade. E aí eu percebi que se eu não estudasse, eu ia ter uma vida difícil, como a vida que eles tiveram. Então eu decidi que eu ia estudar, e eu queria ser a primeira pessoa da família a ter um curso superior. E aí eu tracei o primeiro plano da minha vida, quando eu tinha 14 anos, sentado no banco da praça em Nova Brasília, olhando as minhas mãos machucadas de tanto trabalhar nas obras, eu falei assim, eu vou pegar um emprego, vou guardar dinheiro por 3 anos, vou para Florianópolis, vou estudar, primeiro fazer escola técnica, depois vou estudar na universidade e vou me formar num curso superior. Eu coloquei isso na minha cabeça e eu dali para frente eu acordei e dormi todos os dias com esse objetivo na minha cabeça. E fui muito além do que eu imaginava. Então a minha primeira carreira, digamos assim, foi uma carreira focada num objetivo específico. E quando eu entrei na universidade para estudar administração e eu vi os professores dando aula, aquilo me encantou. E eu falei, eu quero ser professor. Porque se professor transforma vidas, eu também quero transformar a vida de outras pessoas. E ali eu coloquei na minha cabeça que eu seria professor. Então, quando eu terminei a administração, eu fiz mestrado em engenharia de produção e aí consegui um emprego depois de professor. E ao longo de 13 anos em que eu fui professor, também fui coordenador do curso de administração e de ciências contábeis na universidade. Eu orientei mais de 130 trabalhos de conclusão de curso. Alguns desses trabalhos geraram empresas que hoje valem milhões de reais. E eu fui 9 vezes patrono paraninfo das formaturas. Eu tinha uma relação tão próxima com os alunos, por quê? Porque como a educação transformou a minha vida, aquilo para mim era mais do que um emprego. Aquilo para mim era uma missão de vida. Então eu me dediquei muito a isso. Só que sempre em paralelo à minha carreira como professor e hoje como palestrante, né? Já que eu tenho uma empresa de treinamento que tem 20 anos já no mercado, então lá atrás eu criei a empresa, mesmo já trabalhando em outros lugares, eu sempre toquei em paralelo essas profissões, né? Mas, sim, por trás sempre teve esse propósito muito claro. Eu quero ajudar a transformar pessoas, eu quero ajudar a transformar o mundo. Num primeiro momento era o meu mundo. Hoje eu vou para os Estados Unidos, levo empresários, empreendedores para treiná-los na Disney nos Estados Unidos, né? Faço isso desde 2015. Mas isso tudo faz parte de um propósito. Por trás existe um propósito muito forte. Em linhas gerais é isso, né? Sou de uma família extremamente humilde. Meu pai fez até a 3ª série, a minha mãe até a 4ª série. Nunca estudaram, não tiveram oportunidade. Nós somos 4 irmãos. Os nossos pais morreram muito cedo. Nós somos 4 irmãos. Todos os 4 têm curso superior. 3 são professores. 1 é doutor. Eu sou mestre. Ou seja, a educação transformou a nossa vida por completo, a família inteira. Quebrou, Então, eu acredito de demais. uma certa forma, ela quebrou um ciclo um pouco, né? Quebrou um paradigma, Quebrou o ciclo né? de pobreza da família. Total. Que legal. De Total. problema, não pobreza, né? De uma vida um pouco mais trabalhada a ferro e fogo, né? E é difícil, assim, quebrar esse ciclo, né? Porque de certa forma hereditário, né? A gente se espelha, né, nos nossos antepassados, nossos pais, nossos avós ali, né? E aí, pelo que você está contando, até aquele momento, nunca ninguém tinha quebrado essa barreira de ir para uma faculdade, né? E é desafiador, assim, você confrontar suas próprias origens e quebrar essa barreira, né? E você foi o primeiro, e aí depois, aí seus irmãos também... Aí quando eu fui para Florianópolis estudar, isso é uma parte bem difícil da minha história. Quando eu fui para Florianópolis estudar, a minha mãe sempre foi uma incentivadora.
Mas a minha mãe não tinha condições de me bancar lá, por isso que eu tive que trabalhar 3 anos aqui num supermercado em Bituba para guardar dinheiro para ir para lá. Eu falei pro pai que eu não ia mais trabalhar com ele, eu ia pegar emprego para ter um salário fixo, né? Então por 3 anos eu guardei dinheiro e fui para lá. E no dia que eu passei no teste da escola técnica e fui para lá, minha mãe foi comigo. E ela muito feliz com a possibilidade de eu, né, estar cursando primeiro escola técnica, depois um curso superior. E nesse mesmo dia minha mãe sentiu uma dor. Um mês depois ela foi diagnosticada com uma doença incurável e 1 ano depois eu perdi a minha mãe. Então foi muito difícil assim, né, esse momento de eu perder um pouco do meu chão, né, de não ter mais a minha mãe ali do meu lado. Mais do que isso, meu irmão mais novo tinha 13 anos. E aí o que eu fiz? Eu levei meu irmão para Florianópolis. Quando a minha mãe veio falecer no ano seguinte, eu levei meu irmão para Florianópolis. Então eu digo que eu acabei virando pai de um menino, de um adolescente, né? Eu, um adolescente virando pai de um outro adolescente. Por quê? Porque eu sabia que era importante ele também estudar, porque ele era o mais novo, né? E aí ele foi para lá também, morava comigo na mesma pensão que eu. Depois eu vim a casar, fui morar num outro lugar, que aí tem uma outra história bem interessante sobre isso, né? E os meus 2 irmãos mais velhos foram estudar depois de muito tempo, depois que eu e o mais novo já estávamos formados. Então a minha irmã se formou, acho que com 40 anos e o meu irmão com 39 anos. Fizeram um curso superior, já depois de bastante tempo, né? Então eu acho que isso contagia muito as pessoas no entorno, né? Porque as pessoas começam a observar e começam a perceber que é possível você nascer numa família humilde e poder estudar e construir uma carreira. O exemplo arrasta, né? Muito. Tu falar é uma coisa, mas quando tu vive aquilo e a pessoa vê que tu vive e é possível, ele arrasta, né? Eu tava observando tu falar isso e me veio à mente assim, como é importante a gente arriscar. Né? Eu sei que por mais que tu tenha tomado uma decisão, guardar dinheiro, mas é sempre um risco, né? Aquele passo assim, eu vou dar o passo. Uhum. Né? Tu até planejou, né? Fez uma estrutura de pensamento para guardar algo e tal, para se manter, mas esse primeiro passo, como ele é importante. Se tu olhar para analisar para tudo, assim, aquela conversa que tu teve contigo mesmo no trevo da Nova Brasília, Isso. ali foi o primeiro passo. Uhum. E a partir dali, olha tudo que aconteceu, né? A gente às vezes se trava em muitos lugares e a gente não, porque a gente também não tem essa noção do que pode acontecer, né? E deixa de às vezes viver certas coisas na vida por medo,